manejo do mato e da matéria orgânica em culturas perenes. Esse é o tema que vamos abordar hoje nesta palestra. Nós vivemos num país tropical, onde predomina os efeitos do clima, temperatura mais elevada, umidade mais elevada e atividade biológica. Muito diferente de onde surgiu a agricultura tradicional, que ela surgiu nas regiões de clima temperado. Então o Brasil descobriu um caminho novo, um caminho diferente de desenvolvimento de tecnologia. E esse caminho passa pelo manejo da matéria orgânica, o manejo da fertilidade do solo, o manejo da água e da biologia do solo para a obtenção de altas produtividades. Então, a fertilidade do solo ela é dividida em fertilidade química, fertilidade física e fertilidade biológica. Em clima tropical, a fertilidade biológica se destaca. Nas regiões de clima frio, de clima temperado, nós temos um período onde as baixas temperaturas se encarregam de fazer uma esterilização de pragas, doenças e as questões de pragas de solo e doenças de solo. Em clima tropical é bastante diferente, porque a atividade biológica ela é constante o ano todo, ela não cessa. Então nós aprendemos, o Brasil aprendeu a conviver e a trabalhar com essa atividade biológica intensa durante os 365 dias do ano, com temperatura elevada e umidade elevada. Uma questão que nós temos que considerar em termos de fertilidade do solo são os materiais de origem do solo. Os solos brasileiros predominam a caulinita, enquanto que os solos de clima temperado predomina a montimelonita. Então, os solos tropicais são solos pobres, porque a caulinita tem uma capacidade de troca de cátions muito baixa, em torno de 5 a 15 centimol por decímetro cúbico, enquanto que a montimelonita, esse número vai de 80 a 120, ou seja, pelo menos 10 vezes maior. Porém, os materiais úmicos, eles têm uma capacidade de troca catiônica em torno de 200 a 500, ou seja, 30 vezes maior do que a caulinita. Então, para compensar essa diferença do material de origem do solo tropical para o solo de clima temperado, necessariamente tem que passar pelo manejo da matéria orgânica, porque ao aumentarmos o teor de humus no solo, o teor de matéria orgânica no solo, aumentamos a capacidade de troca de cátions desse solo, automaticamente aumentamos a fertilidade do solo. Um outro efeito da cobertura morta, do manejo do mato, do manejo da matéria orgânica, é a questão da preservação da umidade no solo. Nós vivemos num clima onde a insolação é muito grande, a temperatura é alta, então a perda de água por evaporação também é alta. E a cobertura morta no solo, a palhada, a matéria orgânica, inibe essa perda de água por evaporação. Nós temos aqui um exemplo de um tensiômetro, à nossa esquerda, um solo descoberto, e à nossa direita, um solo com cobertura morta. Então, veja que o potencial de água no solo, ele é bem maior quando tem mais cobertura morta. E onde não tem cobertura morta, o potencial é bem maior, ou seja, tem menos água. Efeito da cobertura morta na temperatura do solo. Solo descoberto, a temperatura chega a 43, 44 graus, no caso aqui mostrando 42,6.
enquanto que o solo com cobertura morta, essa temperatura fica em torno de 25 graus Celsius. Nós temos aqui à nossa esquerda um solo descoberto, onde a temperatura do solo na superfície está em 42,6 graus, enquanto que do lado direito, com cobertura morta, essa temperatura está em torno de 25 graus. Nesse gráfico é possível observar a absorção dos nutrientes em função da temperatura. A linha azul mostra o nitrogênio para a cultura do milho. A absorção ótima de nitrogênio fica entre 25 e 30 graus. Para potássio, que é a linha lilás, também fica de 25 a 30 graus. O fósforo, a temperatura adequada para a absorção, em torno de 30 graus. E veja que interessante, quando se aproxima de 40 graus, o fósforo praticamente zera a absorção, e nitrogênio e potássio cai drasticamente a absorção. Então, os solos com cobertura morta, esses nutrientes estão constantemente disponíveis para as plantas, porque a temperatura favorece a absorção, enquanto que os solos com descoberto, com temperatura elevada, isso é muito danificado. Demos alguns exemplos do manejo da matéria orgânica na agricultura brasileira, manejo de palhada. Nós temos aqui a cana, no caso, a cana crua, então a cobertura do solo pela palhada da cana, o sistema Santa Fé no milho, onde faz plantio de braquiária junto com o milho, que é o sistema de integração lavoura-pecuária. Nós temos o manejo de mato na citricultura e nós temos o manejo de mato na cafeicultura. Então, nós vemos aqui uma foto de uma planta, de um pomar cítrico, onde se faz o manejo de mato. E aqui, ao lado, uma outra foto mostrando o pomar cítrico com plantas de cobertura, plantas companheiras, como crotalária e braquiárias intercalados. Aqui o café, planta do cafeeiro, cafezal, com manejo de mato na entrelinha do café, através do plantio do cultivo de braquiária, principalmente as braquiárias rusizienses, nesse caso fazendo roçagem alternadas, ou seja, roça rua sim, rua não. Quais são as vantagens? Você tem um quebra-vento natural em lavouras novas, porque a planta de mato, a planta de braquiária, trabalha como um quebra-vento e protege as plantas novas do cafeeiro. E um outro ponto importante é que, ao fazermos a roçada alternada, estas ruas que ficam com mato, elas abrigam os inimigos naturais. Então, nós temos inimigos naturais na lavoura o ano todo. Aqui nós temos uma planta de café com bastante mato, com bastante braquiária, e essa braquiária é roçada, colocada sobre a planta do cafeiro, formando o mulching, a cobertura morta. E o grande salto de produção do Brasil aconteceu a partir de 1994, e principalmente pelo advento, pela implementação do plantio direto. Então, a grande sacada da agricultura brasileira foi a adoção do plantio direto, que melhorou a conservação do solo, melhorou o aproveitamento de água, melhorou o uso de nutrientes e a produtividade. Então, nós vemos uma curva exponencial do aumento do plantio direto no Brasil. E, por outro lado, eu faço uma correlação desse gráfico do crescimento do plantio direto no Brasil com esse outro gráfico, que é o crescimento da produção agrícola brasileira. Ou seja, em 1977, nós produzíamos em torno de 46 milhões de toneladas de grãos. Chegamos em 2018, a praticamente 230 milhões de toneladas. E vocês vejam que a área aumentou muito pouco nesse período. Aumentamos 5 vezes a produção de grãos, enquanto que a área aumentou só 1,6 vezes. Ou seja,
o grande ganho foi em virtude do aumento da produtividade, ou seja, o aumento da produção na vertical e não na horizontal. Houve um grande ganho de produção com abertura muito menor, com menos abertura de áreas. E aqui no ano de 1994, a gente vê que realmente a produtividade ela deslancha, que coincide exatamente com o período de adoção do plantio direto. E quais são as bases do manejo da matéria orgânica, do manejo do mato? O equilíbrio nutricional da planta, o manejo orgânico da matéria orgânica na fertilidade do solo, o aumento da biodiversidade, redução de pragas e doenças em função de maior equilíbrio e redução no uso de herbicidas em culturas perenes. Vamos ver um exemplo aqui do manejo do mato em cafezal com glifosato. Veja só, o efeito da toxidez do glifosato quando mal manejado. Em citros também não é diferente. Veja a planta cítrica, uma planta nova, com sintomas de toxidez de glifosato, ou seja, a folha fica lanceolada, a folha fica pequena e o crescimento fica reduzido. Enquanto que, ao manejarmos a matéria orgânica, ou seja, cultivar a braquiária na entrelinha da planta, do pomar ou do cafezal, nós roçamos esse capim, depositamos embaixo da saia da laranjeira ou do cafeiro e essa cobertura morta faz o papel, cumpre o papel de controle de mato. E não só o controle de mato com redução de herbicida, mas também há o aumento da atividade biológica. Vejamos aqui a presença de minhoca, por exemplo. Começa a aparecer minhocas, aumenta muito mais a atividade biológica quando tem cobertura morta, quando tem matéria orgânica no sistema. Nesse caso, é a roçadeira ecológica, ou seja, é roçadeira ecológica utilizada no cafeeiro. Essa roçadeira tem duas funções. Quando saímos da época de colheita, ela pega o mato do meio da rua e joga para baixo da saia. Quando está chegando próximo à colheita, nós invertemos a roçadeira, ela tira a matéria orgânica debaixo da saia e joga no meio da rua. Isso facilita a colheita do café, facilita o aproveitamento dos grãos que caem no chão na projeção da copa. E como manejar, né? Em culturas perenes, aduba-se bem o mato, planta-se braquiária na entrelinha. E com roçadeiras ecológicas, joga-se essa matéria orgânica, para baixo das plantas. Em culturas anuais, trabalhamos com plantas de cobertura morta, integração lavoura-pecuária, rotação de culturas. E importante, tanto em cultura perene quanto em cultura anual, é manter o sistema de produção em equilíbrio, monitorando o estado nutricional através de análise de solo e análises foliares, e manejar muito bem a matéria orgânica nesse sistema. E adubar o sistema de produção. Mais importante que adubar a planta é nutrir o sistema de produção. Porque se o seu sistema de produção estiver em equilíbrio, independe da cultura que esteja em cima, ela sempre será produtiva. Então, o conceito de sistema de produção bem adubado, bem manejado. E quanto que vale a matéria orgânica? Quanto que vale o mato? Vejamos esse exemplo de um cafeeiro com bastante braquiária na entrelinha. Composição química das gramíneas. Uma planta de braquiária, um cultivo de braquiária bem manejado, produz em torno de 20 toneladas por hectare de matéria seca, fazendo de 2 a 3 roçadas por ano, ou seja, em torno de 7 a 8 toneladas de matéria seca por roçada ao longo do ano. 20 toneladas de matéria seca de braquiária tem 340 quilos de nitrogênio por hectare. Por quê? A braquiária tem uma composição de 1,7% de nitrogênio, em média.
Então, 1,7% de 20 toneladas, 340 kg de nitrogênio. Convertendo isso para sulfato de amônio, 1.062 kg de nitrato de amônio por hectare. Se fizermos o mesmo raciocínio para fósforo, são 517 kg de supersíntese por hectare. Para potássio, 800 kg de cloreto de potássio por hectare. Cálcio, 560 kg de gesso por hectare. Magnésio, 666 kg de sulfato de magnésio por hectare. E enxofre, 118 kg de gesso por hectare como fonte de enxofre. E de onde vêm esses nutrientes? Na natureza, nada se cria. Na natureza, tudo se transforma. Esses nutrientes, eles são resgatados das camadas mais profundas do solo. Por quê? As raízes das plantas de braquiária, ela pode chegar a 3 ou até 4 metros de profundidade. Então, ela traz para cima, para a superfície do solo, os nutrientes que são lixiviados, os nutrientes de maior mobilidade, como o nitrogênio, o boro, o potássio. E também absorve os nutrientes presentes no solo em profundidade e traz para a superfície. Então, os nutrientes que não eram disponíveis para as culturas de laranja e café, por exemplo, ou culturas de soja, de milho, passa a ser disponível através do resgate via sistema radicular. Então, essa bomba de braquiária, essa bomba com raízes profundas, traz tudo para a superfície do solo e torna disponível para a cultura. Aprofundamento do sistema radicular. Isso reduz o estresse hídrico, maior aproveitamento de água e nutrientes, as plantas são mais resistentes, mais produtivas e mais lucrativas. Aqui é um exemplo da integração do uso do gesso agrícola com braquiária no café. Então, hoje o pessoal do café adota essa tecnologia usando a braquiária e o gesso agrícola. E o pessoal da laranja também. A citricultura emprega muito o gesso agrícola e emprega também muito manejo de braquiária, muito manejo de mato. Então, o gesso tem o papel de descer as raízes, fazer com que as raízes aprofundem, e a braquiária tem o papel inverso, trazer esses nutrientes para a superfície do solo. Existe a tecnologia da associação do manejo do mato, do manejo da braquiária com gesso agrícola. E também existe a tecnologia da correção profunda, através da subsolagem corretiva. Então, nós temos aqui em cultura perene, que pode ser café ou citros. Então, com o subsolador adubadouro, saque, corrige em profundidade, certo? Para cultura perene. Para cultura anual existe o outro saque, que é um equipamento muito mais amplo, você corrige em profundidade, certo? E depois, manejando a braquiária, manejando o mato, essas raízes descem e aprofundam muito mais e ativa o solo biologicamente, tanto em profundidade quanto em superfície. Então, a associação de braquiária, de manejo de mato e correção profunda são vitais para o sucesso e para a produtividade das lavouras, das culturas em ambiente tropical. Então, eu vejo que o sucesso da agricultura tropical está na construção do perfil do solo, no aprofundamento das raízes e de um bom manejo da matéria orgânica, um bom manejo de plantas de cobertura. E a nossa grande amiga, a nossa principal planta companheira, planta de cobertura, chama-se braquiária. E a melhor delas, a mais indicada, a braquiária rosesiensis. Aqui nós temos um trabalho em café, mostrando o efeito da capina de enxada, sem capina e cobertura morta. Para a capina de enxada, foi dado produção relativa 100. Sem capina, 135, ou seja, 35% a mais. E com cobertura morta, com mulching, 190, ou seja, houve um incremento de 90% na produção.
Aqui um outro trabalho em café também, mostra gramas de café limpo por planta. É um trabalho bem antigo do Aybeck, na região de Matão, de 1956. Então, quando usou zero de cobertura morta até 120 toneladas por hectare de cobertura morta, nós saímos aí de 400 gramas de café limpo por pé e fomos para próximo de 800 gramas, ou seja, houve um aumento de praticamente 100% na produção do cafeeiro. Aqui, um outro trabalho bem antigo também em citros, do Galo e Rodrigues, 1960, mostrando alguns tratamentos: herbicida, 2 lavras, limpo mais guandu, limpo mais mucuna e cobertura morta. De 40 quilos por árvore foi para 83 quilos por árvore, mais do que 100% de produção. Na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2007, nós trabalhamos com cobertura morta em citros, com 0, 15 e 30 toneladas por hectare. Foi um trabalho de longo prazo, certo? E aqui tem os dados parciais. 0 de cobertura morta, 40 quilos por árvore de laranja, 15 toneladas por hectare, 58 quilos por árvore, e 30 toneladas por hectare, 68 quilos por árvore. Número de frutos por árvore: 0 de matéria orgânica, 327 frutos, 15 toneladas por hectare de cobertura morta, 368 frutos por árvore, 30 toneladas por hectare de matéria orgânica, 434 frutos por árvore. Então, houve um aumento de número de frutos e peso de frutos por árvore. Toda vez que nós depositamos a matéria orgânica, a braquiária, o capim, na superfície do solo, existe um processo chamado mineralização da matéria orgânica. Em outras palavras, a decomposição da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela se decompõe, ela libera nitrogênio, esse nitrogênio está na forma amoniacal, ou seja, NH4. E depois, esse nitrogênio NH4, amoniacal, é transformado em nitrogênio nítrico, NO3. Esse processo de nitrificação, ou seja, a transferência do NH4 em NO3, acontece em pH mais alto, ou seja, pH ótimo de 6 a 8, pH em água. E abaixo de 4,5, essa reação praticamente não acontece. Então, vamos aqui fazer um exercício. Vamos fazer um trabalho de procurar entender o que realmente acontece no solo quando nós depositamos a matéria orgânica, a cobertura morta, o mulching na superfície. O capim, a braquiária, a cobertura morta, a matéria orgânica, ela se decompõe, forma NH4, gera o nitrogênio, libera o nitrogênio na forma amoniacal, em pH mais alto, ele nitrifica e forma nitrato e hidrogênio, ou seja, é uma reação que até acidifica o solo, porque gera 8 hidrogênios. Então, vamos lá. NH4, aumento de pH, nitrificação, gera nitrato e hidrogênio. Se gerou hidrogênio, acidificou o solo. Então, a tendência é reduzir essa reação de nitrificação. O nitrato, ele lixivia os nutrientes de carga positiva. Lixivia o nitrato de cálcio, o nitrato de magnésio e o nitrato de potássio. Quando ele lixivia esses cátions, essas bases, a tendência é acidificar mais ainda o processo. Então, a tendência é reduzir o processo de nitrificação, porque houve a lixiviação de cálcio, magnésio e potássio, a redução da soma de bases
e a entrada de hidrogênio no sistema. Porém, num sistema convencional, nós teríamos que fazer a recalagem, ou seja, pôr mais calcário, e sempre jogando essa reação para o nosso lado direito, sempre acidificando e pondo mais calcário. Quando nós adubamos o mato, adubamos a braquiária e trazemos isso para a superfície do solo, devolvemos os nutrientes através da matéria orgânica para a superfície do solo, o que acontece? O pH sobe. Ao subir, nós fortalecemos a reação para o lado direito, fortalecemos a nitrificação. Aí nitrifica, gera hidrogênio e lixivia. O manejo de mato traz para a superfície, sobe o pH e o processo continua. Essa aqui é uma das reações mais bonitas que acontece no solo, em solos tropicais, quando se faz um bom manejo de matéria orgânica. A reciclagem. Então, tanto a gessagem quanto a subsolagem corretiva força a descida do sistema radicular das plantas, principalmente das gramíneas. E quando nós adubamos o sistema de produção, adubamos as braquiárias, adubamos as plantas de cobertura, ela traz tudo de volta para a superfície do solo. Então nós temos um sistema contínuo de descida e subida de nutrientes e matéria orgânica e mantém o sistema equilibrado e corrigido. Essa é a beleza do manejo do mato, do manejo da matéria orgânica. Aqui nós vemos o efeito do nitrogênio na forma nítrica, ou seja, nitrato, NO3, e da forma amoniacal, NH4. Nós temos uma escala de pH que varia de 4,5 a 7,5. O 4,5 é o amarelo e o 7,5 é o lilás. Aqui, isso na planta de trigo. Na primeira planta aqui, nós vemos uma raiz, uma rizosfera lilás, ou seja, tem pH 7,5. Por quê? Porque ela absorveu o nitrogênio na forma nítrica. Do lado direito, na segunda planta, nós vemos um sistema radicular, um pH de rizosfera amarelo, ou seja, ácido, pH 4,5. Absorveu nitrogênio na forma amoniacal, NH4. Então, quando a planta absorve nitrogênio nítrico, a raiz fica alcalina. E quando a planta absorve nitrogênio na forma amoniacal, a raiz fica ácida. E qual que é o outro grande diferencial? Quando a planta absorve nitrogênio nítrico, ela não ramifica. Ela fica alcalina e não ramificada. Quando absorve nitrogênio amoniacal, NH4, ela fica ácida e ramificada. Então, quando nós temos plantas, raízes de braquiária em profundidade, absorvendo nitrato em profundidade, aquele nitrato que lixiviou, ela está fazendo calagem. Raiz de braquiária, ao absorver nitrato, faz calagem de graça, corrige pH em profundidade através da alcalinização do pH da rizosfera da braquiária. E quando absorve amônio, é o contrário. Então, vamos ver aqui. Esse é o processo. Quando absorve NH4, a planta devolve para a rizosfera um hidrogênio, ou seja, acidifica a rizosfera. Quando a planta absorve nitrato, NO3, ela exuda para a rizosfera OH, hidroxila. Então, alcaliniza a rizosfera. Esse é um exemplo, em café, da raiz super ramificada na superfície do solo, onde tinha uma cobertura morta de capim. Ou seja, é o efeito da capilarização da raiz das plantas através do nitrogênio na forma amoniacal. Então é muito comum nós levantarmos no solo
a cobertura morta e observar um monte de raízes pequenas, raízes capilares. Essas raízes são muito ativas, principalmente na absorção de fósforo, que é um nutriente que depende do contato com as raízes. Então está aqui um exemplo. Esse trabalho mostra a produção do milho dependendo da relação do nitrogênio na forma nítrica e do nitrogênio na forma amoniacal. À nossa esquerda, nós temos 100% na forma nítrica. E à nossa direita, nós temos 50% na forma nítrica e 50% na forma amoniacal. Então, veja a importância do equilíbrio do nitrogênio, tanto na forma nítrica quanto na forma amoniacal. E quando nós fazemos um bom manejo de mato, um bom manejo de matéria orgânica, nós fornecemos nitrogênio tanto na forma nítrica quanto na forma amoniacal. A matéria orgânica, ela também tem a capacidade de neutralizar o alumínio tóxico, ou seja, os ácidos orgânicos formam complexos e neutraliza o alumínio tóxico, permitindo o crescimento das raízes. Vejamos o trabalho do Dr. Miyazawa, de 2001, onde ele mostra em solução nutritiva que à medida que aumenta a concentração de alumínio na solução, reduz o crescimento radicular, certo? Portanto, se nós pegarmos essa solução com 20 micromol de alumínio, plantar, colocar um vegetal, não tem condições do sistema radicular se desenvolver. Portanto, se adicionarmos ácidos orgânicos, esse sistema radicular volta a crescer. Por quê? O ácido orgânico neutraliza o alumínio tóxico. Nesse caso, ácido cítrico com 30, 60 e 90 micromol por litro. Houve a neutralização do alumínio e o sistema radicular voltou a crescer. O ácido malônico, a mesma coisa, 0, 30, 60 e 90. Neutralizou o alumínio e as plantas voltam a desenvolver o sistema radicular. E vejamos que o ácido cítrico é muito mais eficiente que o ácido malônico. Então, uma outra vantagem é a neutralização do alumínio via ácidos orgânicos. Aumento de pH da rizosfera via absorção de nitrato. Calagem em profundidade via raiz de braquiária. O trabalho do Pavan, do Paraná, o Dr. Pavan, do IAPAR, ele mostra o aumento do carbono do solo através do adensamento do café. Ele saiu de 893 plantas, depois teve outro tratamento com 1.786 plantas por hectare e outro tratamento com 7.143 plantas por hectare. Vocês vejam que a matéria orgânica aumentou no solo. Por quê? Maior queda de folhas, maior reciclagem. Então, nós podemos potencializar em cultura perene tanto café quanto laranja. Além da queda das folhas, do cafeeiro e da laranjeira, nós aproveitamos a entrelinha das plantas, das culturas, com a braquiária. Então, nesse caso, o Dr. Pavan estudou o efeito da queda das folhas do café, mas nós potencializamos isso ao introduzir a braquiária na entrelinha do cafeeiro ou da laranjeira. Em culturas anuais, nós podemos adotar o sistema Santa Fé. Planta o milho e semeia a braquiária no meio do milho. Ou as plantas de cobertura no intervalo entre as culturas. Por exemplo, na época do pousio, planta milheto, planta braquiária, planta nabo forrageiro, faz uma outra atividade para manter o solo sempre coberto e o processo de reciclagem sempre ativo. Então, houve aumento de carbono ao aumentar a densidade do cafeiro. O pH também subiu. O pH saiu de 4,2 mais ou menos e foi para 5,8 mais ou menos. Subiu naturalmente. Então,
o aumento do carbono no solo, o aumento da matéria orgânica, proporcionou o aumento do pH do solo. O aumento do carbono provocou a redução do alumínio tóxico. Vocês observam que com 7.143 plantas por hectare, praticamente desapareceu o alumínio tóxico do solo. Então veja como que é importante esse manejo na estabilidade e no bom desempenho da fertilidade do solo. Aumentou o carbono, aumentou a população de plantas, veja o potássio. O potássio aqui de 0,2, 0,3, foi praticamente para 1. Olha o cálcio, a mesma coisa, de em torno de 15, foi para 50. Então veja como essa atividade biológica de raiz e queda de folhas e processo ativo melhora a fertilidade. Coisas que não acontecem em clima temperado. A agricultura americana, a agricultura europeia nunca vai fazer isso daí, porque o clima tem uma janela muito estreita. O sujeito consegue fazer agricultura num curto espaço de tempo. No Brasil, ao contrário. Solo tropical, clima tropical, ambiente tropical, esse manejo, esse sistema acontece 365 dias por ano. Nós temos sol à vontade, nós temos água à vontade e temos plantas muito eficientes, principalmente as braquiárias. Vantagens do manejo do mato, do manejo da matéria orgânica. Aumento da matéria orgânica no solo, melhor absorção e aproveitamento dos nutrientes e da água, redução no uso de herbicida, permanência da umidade do solo, manutenção da temperatura adequada no solo, melhora a conservação do solo, aumenta a biodiversidade, aumenta a produtividade, a sustentabilidade econômica, sanitária da cultura, maior rentabilidade e sobrevivência do agricultor. Para finalizarmos, eu gostaria de deixar uma mensagem. O brasileiro, o agricultor brasileiro, já enxergou isso e faz isso muito bem e com muita competência. Mas eu quero reforçar: o sucesso da nossa agricultura passa pela correção profunda do solo. Se não fizermos fertilidade do solo a pelo menos 1 metro de profundidade, corrigir o solo bem em profundidade e associar a isso o bom manejo da matéria orgânica, o bom manejo do mato, não teremos grandes sucessos na nossa agricultura. Portanto, quem fizer com competência, com capacidade, com foco e com inteligência, um bom manejo do perfil do solo, da construção da fertilidade do solo em profundidade, associado a um bom manejo de matéria orgânica, um bom manejo de palhada, um bom manejo de matéria orgânica, de cobertura morta, esse sim, esse agricultor terá o seu sucesso garantido. Sabemos que existem muitas variáveis, muitos fatores influenciando a produção, interferindo no sucesso, mas a probabilidade desse agricultor obter o sucesso é infinitamente maior com relação àqueles agricultores que não fazem perfil do solo e que não fazem um bom manejo de matéria orgânica. Muito obrigado, um sucesso maravilhoso a todos nós agricultores desse país fantástico chamado Brasil.